Amém. Vamos fazer aqui uma leitura no livro de Apocalipse, capítulo 2, que fala das cartas às 7 igrejas que estão na Ásia, a igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Escreve o anjo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer o mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a primeira caridade. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece a obra dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer da lei, a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Esta leitura aqui está falando para a igreja de Éfeso e para o anjo da igreja. E diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E muitas vezes nós, que somos leitores da Bíblia, temos algumas dificuldades de entender o livro de Apocalipse por causa de muitas simbologias, e muitas vezes nós também levamos ao pé da letra. Mas a própria Bíblia já responde essa passagem que nós lemos aqui. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido a teus pés, um vestido comprido, cingido pelos peitos, e com uma coroa, e como um cinto de ouro. Está vendo, irmão? A própria Bíblia dá a resposta aqui. E muitas vezes nós perguntamos assim: o que é que significa castiçais? O que é que significa castiçais? Capítulo 1, versículo 20, diz assim: os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Está vendo, irmão?
como é fácil que a própria Bíblia explica, da explicação explícita, os 7 castiçais que existe são as 7 igrejas, tá vendo? Por isso que muitas pessoas que têm assim, dificuldade de entender o livro de Apocalipse, que tem muita simbologia e muitas vezes os ensinadores da palavra de Deus não se dedicam a explicar o livro de Apocalipse. Aí muitos pegam o pé da letra, não é verdade? E aí vem aqui nós lemos, né? Os 7 castiçais. Os 7 castiçais é um instrumento, né? Um elemento que traz luminosidade, né? Para algum ambiente. E Jesus ele mesmo falou, né? Que eu sou a luz do mundo. Jesus ele fala que ele é a luz, né? E o castiçal ele resplandece a luz. E aqui no capítulo que nós lemos de Apocalipse, que escreve as 7 igrejas que está na Ásia, e é o anjo da igreja, no versículo 2 diz assim: eu sei as tuas obras, tá vendo, irmão? Que Deus conhece tudo, não tem nada oculto aos olhos de Deus. Eu sei as tuas obras, e o trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu o conheceste, e tu achaste, tá vendo? E tu achaste mentiroso. E hoje muitas pessoas ficam mudando de título, né? Uns não querem ser mais presbítero, outros não querem ser mais evangelista, outros não querem ser mais bispo. Agora, para se engrandecer, colocar esse título de apóstolo. Apóstolo significa enviado, né? Só para dar uma ênfase maior no personagem. Mas aqui eu vou recapitular. Eu sei as tuas obras, e o trabalho, e a tua paciência, que não pudeste sofrer os mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. Agora nós vamos anexar essa palavra, como Paulo também teve esta visão dos falsos apóstolos. E hoje nós, como crente, ficamos assim: irmão, hoje nós temos que pedir a Deus muito o dom, discernimento do Espírito. E muitas vezes nós não temos essa visão espiritual, como teve aqui, né, o anjo da igreja de Éfeso. Apesar de depois mostrar algumas falhas nele, mas ele tinha essa virtude espiritual. E no livro de 2 Coríntios, Paulo falando, Coríntios capítulo 11, versículo 13, porque os tais apóstolos, tá vendo? São obreiros fraudulentos e se transfigurarão em apóstolo de Cristo. Tá vendo, irmão? Paulo já também tinha essa visão espiritual, dizendo assim: porque os tais falsos, que nós ficamos até receosos de trazer essas palavras, né? Falsos apóstolos, que são obreiros, tá vendo? É obreiro,
fraudulentos, que usa de fraudes espirituais, financeira, fraude, e se transfigurarão em apóstolo de Cristo. Que é se transfigurar? Mudança, né? Aparência, que parece. Se transfigurarão em apóstolo de Cristo. Mas não são, né, irmão? Por isso que aqui está dizendo que achaste mentiroso. Então, essas recomendações são para os dias atuais que nós estamos vivendo, né, irmão? Tantas pessoas que se levantam dentro da igreja ultimamente, né? E tem uns que não eu falei anteriormente, não quer nem se conformar mais com o título de diácono, de presbítero, de evangelista, de obreiro, de bispo, agora é apóstolo, né? E aqui vou tornar a repetir, que hoje nós valorizamos, as pessoas que valorizam muito é título de pessoas, né? Ele disse assim, ó, e eu sei as tuas obras. Deus sabe as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Deus conhece as obras. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pudeste sofrer os maus, tá vendo, irmão? E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. Tá vendo, irmão? Então, o responsável, o anjo da igreja, tem que ter essas visões espirituais. Aí Paulo torna a confirmar esta mesma passagem no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolo de Cristo. Tá vendo, irmão? Parece que é de Cristo. Por isso que Jesus falou que pelo fruto se conhecereis a árvore, né? E muitas vezes nós, como obreiros do Senhor, responsáveis por alguma igreja, que está falando da igreja de Éfeso, o anjo que está falando aqui é o responsável da igreja, né? Conheço as tuas obras, né? Aqui no livro de Apocalipse, vem ele dizendo assim, no versículo 3, e sofreste e tem paciência, sofreste e tens paciência. Por isso que o salmista Davi falou, esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou os meus passos. Tá vendo, irmão? Esperei com paciência. Tem pessoas que é impaciente, né? Paciente, tem paciência. Diz assim, sofreste e tens paciência. E o trabalho pelo meu nome não te cansaste. Tá vendo, irmão? Tem gente, pessoas que diz que, irmão, eu já estou cansado de fazer a obra de Deus e ninguém me valoriza. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele fala que nosso trabalho não será em vão no Senhor. Eu vou ler aqui que nós falamos, não cansaste, né? Gálatas, Paulo falando, né? O apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 6, versículo 9,
E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desvalecido. Está vendo, irmão? O que é desvalecer? Deixar de fazer. E aqui nessa carta nós vamos ver, lá nós lemos as qualidades que tinha o anjo da igreja de Deus, mas parece que ele desfaleceu. E aqui Paulo está falando, né? Capítulo, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não, tá vendo? Houvermos desfalecido. Tá vendo? Tá vendo? É condicional aqui. Tá vendo? Tem gente que diz que se cansou. Trabalho tanto para Deus, ninguém nem liga mais para o que eu faço. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que nosso trabalho não será em vão no Senhor, né? Nosso trabalho não será em vão no Senhor. E vem ele aqui dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Tá vendo? Ô, irmão, caridade. Ele tinha essas qualidades, mas tinha faltado o amor, né? Se cansou, que nem nós lemos no livro de Gálatas, né? Vou tornar a repetir para você, para nós gravar na nossa mente, que Paulo dizendo assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, né? Desfalecer eu não quero fazer mais não. E há uma ceifa, né, irmão? Para aqueles que fazem o bem. O ceifar é colher, né? Por isso que aqui vem essas recomendações para o anjo da igreja que estava em Éfeso. Agora vem ele. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Mas Deus, como é misericordioso, dá uma nova oportunidade para aqueles que deixaram a primeira caridade. Tem assim que o fulano era tão bonzinho, era tão eficiente nas coisas de Deus, e agora, oh meu Deus, só a misericórdia, né, irmão? Precisa de alguém dar uma palavra de estímulo. Tem uns que precisam até de dar um cargo, uma função específica na igreja, para ele ter mais frequência. Mas a palavra de Deus não está recomendando isso aqui. Eu vou ler uma passagem muito interessante, que aqui falou que deixaste a primeira qualidade, o primeiro amor. Tinha qualidade, o anjo que estava na igreja de Éfeso. Mas se fadigou, né? Que nem nós lemos lá no livro de Gálatas, né? Cansemos de fazer tanta obra, ninguém olha para mim. Eu não vou fazer mais nada, não. Se desfalecemos, né? Então, não vai receber, vai ser uma ceifa que a palavra está falando. Qual é a ceifa? É as bênçãos que Deus tem para dar. Jesus disse que vai recompensar cada um segundo as suas obras, né? Eu vou ler aqui na primeira epístola de Pedro, que falou aqui de caridade, que ele deixou, o bispo da igreja deixou a caridade. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas sobre tudo isso, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidão de pecado. Tá vendo, irmão? Caridade cobrirá uma multidão de pecado. Tá vendo? Aí quando nós voltamos, porque Deus é amor. E quando nós fazemos isso que a palavra de Deus está nos recomendando, que
o anjo da igreja que estava em Éfeso tinha várias qualidades boas, mas com o decorrer do tempo, aí ele perdeu, deixou, né? Naquele falando, né? Tenho, porém, contra ti. Não foi nem contra a igreja, né? Contra ti. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade tua, né? A tua primeira caridade, como nós lemos agora na epístola de Pedro falando, né? Eu vou falar novamente. Mas sobre tudo isto, tem ardente caridade um para com os outros, que a caridade cobrirá a multidão de pecados. Quando nós voltamos a fazer aquilo que Deus determinou, diz que Ele pega todos os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, né? E vem Ele aqui. Lembra, porém, de onde caíste. Lembra-te onde caíste. Tá vendo, irmão? Tem pessoas que já caíram, né? Mas não é essa queda física. Caiu espiritualmente. Caiu. Está na presença do Senhor Todo-Poderoso. Por isso que lá no livro de Amós, levantai-vos e andai, porque aqui não é vosso lugar de descanso, né? O profeta Amós, levantai-vos e andai, porque aqui não é vosso lugar de descanso. E muitas pessoas que eram dedicadas na obra de Deus, e Deus chamou ele para um trabalho específico, ele começou muito bem, com grandes qualidades, depois foi indo, irmão, e sem amor, nós não vamos para lugar nenhum. E aqui está dizendo, né? Perdeste a primeira caridade. Lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te. Por isso que no livro de Atos está escrito claramente: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Quando a pessoa está caída, não sente mais a presença de Deus. Lembra-te, que agora me faz lembrar, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e aqui está falando de mal, né? Maus obreiros, os maus dias que venham dizer, não tenho nele contentamento. Lembra onde caíste, mas não é a queda física, não, a queda espiritual, que nem a queda de Adão, né? Deus chamou ele à responsabilidade. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Tá vendo, irmão? As primeiras obras. Tá vendo? Qual foi as primeiras obras? Ele fala, eu sei as tuas obras e o trabalho da tua paciência. Tá vendo, meu irmão? Trabalho da tua paciência, que não pudeste sofrer os mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. E tu, tá vendo? Esse mesmo anjo da igreja, achaste nele mentiroso. Espírito de discernimento. É uma obra, né? De Deus na vida do anjo da igreja, tem que ter visão espiritual, né? Lembra onde caíste, volta às primeiras obras, quando não brevemente, tá vendo, irmão? Cuidado, viu? Quando não brevemente a ti virei, tá vendo? A ti virei e tirarei do teu lugar
o teu castiçal, e se não te arrependeres. Quantas pessoas ele era, um ministro, tomava conta de campo, ele era um presidente de uma convenção geral, ele era pregadores internacionais, né? E não se arrependeu, né, irmão? Aí sabe o que faz Deus? Deus tira do teu lugar e teu castiçal, se não te arrependeres. Agora eu vou falar novamente o que é castiçal, né? Que nem a palavra, o que é castiçal, irmão? Como eu falei lá no livro, nesse mesmo livro de Apocalipse, capítulo 1 e 20, ele fala, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Tá vendo? O castiçal está falando de igreja, são simbologia. Por isso que tem pessoas que têm dificuldade de entender o livro de Apocalipse, ele pega o pé da letra, né? Então está falando de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. Tá vendo? E a ti, não está dizendo nem a igreja, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ah, irmão, quantas pessoas, quando Deus tira ele, né? Sabe que está falando de igreja, né? Ele é uma luta, entra na justiça, faz um mutim, pede os crentes da igreja para fazer baixa cidade para ele ficar. Mas se foi Deus que tirou, você vai ter que sair, meu irmão. Você não está condizente com a palavra do Senhor. É Deus que tira, Ele que coloca, né? Como nós lemos lá no livro de Efésios, que Deus deu uns para profeta, também é Ele que dá profeta, pastores, doutores, e assim sucessivamente. É Ele que dá. E aqui está dizendo, né? Tirarei o teu castiçal. E tem gente que perdeu o ministério, hoje é contra, né? A igreja, chama até agora um termo, sistema. O sistema é cruel, meu irmão. O sistema, esses homens aí só querem ficar ricos, dizer coisas, né? Porque perdeu. E tem uns que dizem assim, ó, eu fiquei em tal denominação 30 anos lá. E quando sai, começa a dizer coisas, né? Coisas horrendas para tirar o foco daqueles que querem servir a Jesus. E aqui está trazendo uma recomendação específica para o anjo da igreja. É nos dias atuais que nós vemos acontecer isso, né? Tem uns que começam tão bem a obra de Deus e depois de muito tempo, aí começa com sua justificativa, e vai perdendo o principal, que é a vida cristã, que é o amor, porque Deus, Ele é o amor. Caridade, né? Falando de caridade. Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando breve vem a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçar, se não te arrependeres. Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 41, fala dos maus lavradores. É uma parábola que Jesus está falando, né? Quase o mesmo significado, lavradores. Fala de trabalhadores da obra. Uma parábola que Jesus está falando. O título diz assim, os maus lavradores. E disse-lhe ele, dará afrontosa morte a esses maus, e arrendarei outros que a seu tempo lhe dê frutos. Tá vendo, meu irmão? Arrendarei outros
Então a obra de Deus não é insubstituível. É Deus que tira, né? E aqui está dizendo, vou ler novamente, Mateus, esse óculos meu está uma benção. Os maus lavradores, e disse-lhe eles, dará afronta morte a esses maus. Tá vendo? Os maus não procedem, não vai adiante, porque é maus lavradores. Arrendarei a outros que a seu tempo dê frutos. Tá vendo? A obra de Deus não é para ficar estagnada, esperando só por um. E nós vemos que, aqui o que nós lemos, né, diz que Deus tirará o seu catsá, que significa igreja. Por isso que nós, como crente, tem obreiros e ministros, né, que perderam. Não tomam conta de igreja, mas perdeu sua patente, só ficou com o título. E vem ele aqui dizendo, tens porém isto, dois pontinhos, que aborrece as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Tá vendo, irmão? Olha ele agora com a qualidade. Parece que ele já voltou ao primeiro amor, né? Olha, ele agora diz assim, ó. Porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Parece que agora ele voltou. Você sabe quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo, uma seita religiosa que estava dentro da igreja perturbando, trazendo, né, coisas profanas para dentro da igreja lá de Éfeso. Aí o anjo da igreja diz, né? Aí o Senhor dando esse elogio a ele. Tem porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Deus aborrece as obras dos nicolaítas. E como eu falei aqui, os nicolaítas, eles estavam dentro da igreja. É uma seita que queria profanar coisas que não condizia com a verdadeira doutrina do Senhor. Profanos, imorais, carnais, né? Os nicolaítas. Precisa nós ensinarmos, irmão, as pessoas quem são os nicolaítas. Era um grupo religioso que estava lá dentro da igreja de Éfeso, trazendo, né, esses prejuízos espirituais. Mas, aparentemente, aqui, o anjo da igreja se despertou, porque Deus deu um despertamento para ele. Se ele não se arrepender, eu vou tirar de você o castiçal do seu lugar e darei a outro. Tá vendo, irmão? Então você e nós que temos responsabilidade de Deus, nós temos que ser zelosos pela obra do Senhor. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. E agora ele tomou, né, uma visão que começou a aborrecer as obras dos nicolaítas. Aí Jesus fala que eu também aborreço. E hoje nós vemos pessoas dentro do sistema religioso que faz coisas horrendas e parece que não há uma punição para ele. Tá vendo, irmão? Parece que não há um aborrecimento para eles. Porque alguém, parece que ele está parecendo aquele Simão, né? Que ofereceu dinheiro para os apóstolos, quando colocou a mão sobre os discípulos e receberam o Espírito Santo, ofereceram dinheiro. E ele disse que teu dinheiro seja para a tua maldição. E hoje, dentro de muitas igrejas, está cheio de nicolaítas, fazendo coisas horrorosas. E não estou falando especificamente de um anjo, que o Brasil, o mundo todo é cheio de anjos de igreja, pastores responsáveis de convenções, responsáveis por grandes megatemplos, né? Mas lá dentro tem os nicolaítas
que muitas vezes ele não aborrece simplesmente porque essa pessoa, ele é abastado, e Deus não faz questão disso, que é sinceridade, né? Que aborreço, entendeu? E eu quero falar aqui também, né? Nós falamos aqui no capítulo 1 de Apocalipse, que fala bem assim: e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, um vestido comprido, cingido pelo peito e com um cinto de ouro. Agora nós vamos falar dessa simbologia. Hoje tem pessoas de seitas por aí, né? Que pega esse texto, lê a palavra no pé da letra e veste essas roupas brancas até o pé. Aqui, irmão, não está falando propriamente de vestido, de roupa natural. Ela está falando, quando fala essa roupa comprida de Jesus, está falando, foi uma visão que João teve, a visão que João teve gloriosa de Cristo ressuscitado e exaltado. O vestido comprido até os pés não é uma referência de modas e regra. Tá vendo, irmão? Vestidos longos não representa uma forma humana, mas um símbolo, tá vendo? De dignidade, de autoridade sacerdotal de Cristo Jesus. Como lá no livro de Êxodo fala das vestes sacerdotais. E hoje as pessoas pegam, né, alguma seita por aí, esse versículo no pé da letra, aí veste todo mundo de branco, né? Achando que essa roupa branca é isso. Não. Jesus está falando, né, no sentido espiritual, que Jesus é sacerdote. Sacerdote, né? Está falando de autoridade, dignidade, tá vendo? Sacerdotal. Não é uma fórmula de eu vestir roupa branca e não ter o amor no coração. Tá vendo? Essa roupa branca que viram, né? Esse homem semelhante ao Filho do Homem, vestido com roupa branca, comprida até os pés. A gente vê hoje as pessoas o vestido branco arrastando até os pés, com a manga até aqui, né? Porque pegaram esse versículo aqui isoladamente e ninguém ainda explicou o livro de Apocalipse. Está falando da dignidade, da santidade de Jesus. Ele como sacerdote, como sumo sacerdote de Deus, está fazendo essa simbologia dessas vestiduras, tá vendo, irmão? Por isso que nós, como crente, temos que viver segundo a palavra do Senhor. Tá vendo? Os nicolaítas, hoje eles estão assim, é uma seita que está no seio de muitas igrejas. Precisa o anjo da igreja, responsável pelo rebanho, ter essa visão espiritual. Por isso que aqui no livro de Apocalipse, ele fala: se tu não se arrepender e voltar ao primeiro amor, virei contra ti, teu lugar, e tirarei de ti o teu catiçal. Que é catiçal, irmão? Como eu falei aqui. Palavra simbólica, simboliza a igreja. Eu vou tornar a lei para você memorizar. Capítulo 1 e 20. A visão que João teve do catiçal. Ele dizendo: o catiçal que tu viste são as 7 igrejas. Catiçal significa isso. 7 igrejas. Tá vendo?
Por isso que tem pessoas que vestem essa roupa até lá embaixo. A gente vê esse grupo de pessoas que está assim, né? E quando chega na nossa igreja, que leva esse hábito, né? A gente estamos orando, tá vendo, irmão? Com o rosto virado para o púlpito, eles viram as costas para o púlpito, olhando lá para fora. Então, o crente aqui tem que ter esta visão espiritual, porque Deus, Ele está vendo, né? Como diz aqui a palavra. Agora aqui, escute bem o que está falando. Quem tem ouvido, ouça. Tá vendo? Não é esse ouvido carnal, ouvido espiritual. Não viu Samuel? Ele sempre ouvia a voz de Deus. Menino, ouvia a voz de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, não é o que os homens dizem, é que o Espírito, os homens são usados pelo Espírito de Deus, que o Espírito diz às igrejas, tá vendo? As igrejas. E é o que vencer, tá vendo, irmão? Tem uma tarefa para nós, crente. Tem uma tarefa. Por isso tem um louvor, isso há trabalho pronto para ti, cristão. Né? Há trabalho pronto para ti, cristão. Como nós lemos no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se nós não viermos desfalecermos. O que é desfalecer? Ficar frio, debilitado na fé, reclamando que trabalhei tanto e ninguém reconhece. Mas nosso trabalho, Paulo falou, que não será em vão no Senhor. Há uma recompensa. E aqui a palavra de Deus está dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? O Espírito, que Espírito é, irmão? O Espírito Santo. Por isso que o crente, líder da igreja, ele tem que ter essa unção espiritual na vida dele. Tá vendo? É que é ele que ministra a palavra, como diz aqui, né? Volta-te ao primeiro amor e arrepende, vê-te onde caíste. Tem pessoas que caiu, mas não é caiu fisicamente, caiu espiritualmente. Quantos nós vemos pessoas que chegam nas reuniões ministeriais e pedem arrependimento e volta novamente exercer as suas funções ministeriais, porque ele se arrependeu, irmão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. E aqui quando nós lemos, aparentemente, quem lê Bíblia, vai notar que agora ele se despertou. O anjo da igreja tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Não deixe, meu irmão, os nicolaítas tomar conta, não, senão Deus tira de você, tira de mim o castiçal, que é a igreja. Eu quero ser pastor setorial, presidente da convenção geral. Mas se você e eu deixar o primeiro amor, diz que Jesus virá até a ti, te tirarei do teu lugar, tirarei de ti o teu castiçal, aquela igreja. Tem gente que entra até na justiça, nós sabemos, né? Presidente, obreiros que entram, levam um motim pro líder, para ele não sair. Pastor, aquele homem é tão bom.
Mas foi Deus que Deus tirou. Você não estava condizendo. Eu tenho experiência que já passei por isso. Tá vendo, irmão? Pessoas que têm um título na igreja, não querem fazer mais nada, perdeu o amor. Se não te arrependeres, vejam onde caíste, virei contra ti, tirarei de ti o teu castiçal. Castiçal é que você toma conta de tudo. E agora você não quer ficar submisso às pessoas. Eu tenho visto pessoas que quando ele estava no comando de alguma congregação, ele era o tal. Aí quando tiraram ele, colocou ele em algum lugar, ele agora está todo murchinho, nem parece aquela pessoa que tinha aquela expressão espiritual. Parece que perdeu o primeiro amor. Será que vai ser necessário alguém dar novamente uma colocação a ele, para eles ter esse estímulo? Mas aqui, quando nós lemos, vemos que o anjos, ele se aborreceu da obra dos nicolaítas, da qual Jesus e Deus também se aborrecem. Vem ele aqui dizendo, quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz às igrejas, tá vendo? As igrejas, e ao que vencer, por isso que a Bíblia fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que vencer as tribulações. Quantas pessoas era grande, pregava mundialmente, né, irmão? Hoje, meu Deus, eu conheço os vários, não vou citar aqui porque é antiética. Eu tenho ética cristã. Você já leu o livro da ética cristã? Então aqui nós, o que a Bíblia revela, nós podemos ler. Está entendendo, irmão? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer. Olha, agora escute a recompensa. Não é o homem que está dizendo que não vai dar não, viu, irmão? Que muitas vezes eles prometem e não dá nada, não. E tem uns que ficam aborrecidos. Nós estamos desse jeito, não vão querer mais fazer nada. E aqui vem ele. E ao que vencer, dar-lhe a comer. Aquela árvore que estava lá no jardim, que Deus proibiu que Adão não comesse, ele comeu. Agora ele está dizendo, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Mas nessas árvores que as pessoas tiram as folhinhas, fazem um chá, toma, para melhorar. Não, a árvore da vida está falando de vida eterna. Está entendendo, meu irmão? Árvore da vida. Darei da árvore da vida que está no meio, tá vendo? No meio do paraíso de Deus. O paraíso de Deus antigamente não era aqui? Paraíso. Diz que Jesus, quando ressuscitou, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mudou agora. Paraíso de Deus. E aí agora nós, né, para meditarmos aqui, para não ficar longa a mensagem, amanhã tem escola bíblica dominical, por favor, você apareça lá, viu? Eu não estou indo para as festividades, que estou um pouco assim, mas eu estou firme, viu, meu irmão? Amanhã tem escola bíblica dominical, apareça lá, leia a palavra de Deus, que você vai ficar balizado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? Agora aqui vem, né? Diz que darei da árvore da vida. Tá vendo, irmão? Não é essas árvores que está aí no jardim botânico. Não é essas árvores que não pode nem se podar um galho, senão dá um processo, né? Mas da árvore da vida. Apocalipse, capítulo 22 e 14, para nós encerrar. Para você ver, cuidado, anjo da igreja. Você sabe o que significa anjo da igreja? A Bíblia, a palavra de Deus, fala, né? O anjo da igreja é o pastor. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos pastores no Senhor. Tá vendo?
no Senhor. Ele tem que estar condizente com a palavra, como nós lemos aqui no livro de Apocalipse. Deus dando uma correção ao anjo, a ele. Senão ele ia perder o seu lugar e seu catiçal. Arrepende-te. Agora eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 22, que fala dessa árvore da vida, que não vai ser dada pelos homens não, viu, irmão? E a gente não é aqui na terra, não. O paraíso de Deus não é aqui na terra. Vou ler Apocalipse, capítulo 22 e 14. Bem-aventurado aqueles que lavam, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Tá vendo? Neste instante nós falamos daquelas pessoas. Eu vi uma visão que João viu, aquele semelhante a um filho do homem, tá vendo, irmão? Que tinham seus vestidos longos, cobria até os pés. E tem pessoas que pegam isso ao pé da letra aqui agora, uma seita, vou dizer logo a verdade, veste até aqui, até o pé, pensando que isso é santidade. Ali está falando de autoridade espiritual e sacerdotal de Jesus. Está vendo? Como era lá no livro de Êxodo. As determinações como o sacerdote tinha de se portar. Está vendo, meu amigo? Então nós precisamos entender a palavra do livro de Apocalipse, a simbologia. Tem pessoas que levam o pé da letra, né? Sabe por quê? Nós, ainda ensinadores, estamos rasos, ensinando coisas básicas que as pessoas já sabem. Fica perguntando, você sabe que Jesus é bom? Que Ele está aqui? Não viu aqui onde nós lemos? Diz que tinha um que estava no meio dos catiçais, está vendo, irmão? Aí a gente fica na igreja, fala, né? Tem uns que falam, Deus está aqui, o grandão da Galileia está aqui, dono da casa está aqui. Mas está falando de Jesus poderoso, vivo, não só palavra expressa. João teve uma visão espiritual, irmão. Não é só expressão de palavra. Vou ler aqui agora, né, para nós encerrarmos. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, sangue? Se você lavar... Tá vendo, não, como a palavra de Deus é simbólica? Tem essa simbologia. Imagina eu pegar uma roupa, que nem eu estou vestido agora, com essa roupa branca aqui, e lavar ela no sangue, ou qualquer sangue humano, ela vai ficar toda borrada, irmão. Está falando no sangue de Jesus, aquele sacrifício que Ele fez por nós. Bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Agora vem Ele, né? Sangue do Cordeiro, para que tenhais direito. Direito. Ué, direito. Quem era nós? Não tinha direito de nada. Nós não tínhamos direito de nada. Tem reuniões aí que tem pessoas que não têm direito nem de entrar. Imaginem, no paraíso de Deus. Mas quando nós passamos a ser fiel ao Senhor, ter fidelidade, como diz a palavra, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz à igreja? São coisas que edificam a minha alma. Aí ele vem, né? Ele fala que eu darei da árvore, da vida que está no meio do paraíso, não é dos homens não, paraíso de Deus. Tá vendo, irmão?
Aí esse livro de Apocalipse, nós precisamos, nos nossos cultos doutrinários, ensinar as pessoas. Senão vai ficar pegando o pé da letra, que nem tem aqui, né? Tem gente que veste aquela roupa branca, achando que aquilo já é santidade. E aqui nesse versículo está falando claramente. João teve uma visão de Deus na ilha de Pátimo. Foi coisa da mente humana dele, não. Visão que Jesus deu para ele. Aí ele viu esse homem, semelhante ao filho do homem, vestido comprido, tá vendo? Até os pés, tá falando de autoridade, tá falando de dignidade, espiritualidade, da classe sacerdotal. Como era que o sacerdote se vestia? Era de qualquer maneira? Não, meu irmão. Tá vendo? É bom você entender a palavra do Senhor. Aí vai, esse livro de Apocalipse é difícil. Não, irmão, peça ao Espírito Santo, que ele vai abrir a sua mente e você vai entender, né? Que agora, já estou terminando. Bem-aventurado aqueles que lavam, está no plural, né? As suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito. Agora nós não vamos ficar mendigando. Que nem essas pessoas, né? Quando passa desse mundo para a eternidade, fica um churumingô, alguém dizendo, ele era boa pessoa, que Deus coloque ele em um bom lugar. Mas ele não tem direito nenhum, que nunca lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, nunca ouviu a voz do Espírito Santo, como diz, né, a palavra. Quando ouvi a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tem gente que tem coração, né, meu irmão? Glória a Deus. Agora eu vou ler novamente, né? Para que tenha direito à árvore da vida e possam, está no plural, né? Possam entrar na cidade santa pelas portas. Não é pela janela, não, irmão. Não é pela janela, é pelas portas. Deu para entender? Diz que as portas da cidade não se abrirão, não se fecharão nem de dia, nem de noite, porque a luz do Cordeiro iluminará. Oh, maravilha de Deus! Cuidado com sua vida espiritual. Volta ao primeiro amor, arrepende-te e veste onde caíste, mas não é essa queda física, queda espiritual, que Deus te levantará, tá vendo? E agora nós vamos, né? Aí tem gente, que direito você tem? Tem pessoas que falam que da terra, né? Que direito você tem? Mas a palavra de Deus aqui está falando claramente para aquelas pessoas, para aqueles que convivem com conformidade à palavra de Deus, te darei da árvore da vida que está no meio do jardim. Meu irmão, e agora Apocalipse reforça, glória a Jesus, e entrará na cidade pelas porta. Não é pela janela, não. Meu amigo, entrar na cidade pelas portas, que nem eu vou falar agora com você novamente. Diz a palavra, né? Que a cidade não necessitará de luz, porque o Cordeiro, que é Jesus, este que a gente viu, com as vestes, te cobrindo os pés, tá vendo?
autoridade sacerdotal. Como diz lá no livro de Hebreus, sumo sacerdote. Não é segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando grandemente. Não é na cidade de Nova York, que eu falei, né? Não é a cidade de Londres. Eita, quem é que não tem vontade de ir? Não é a cidade, não é a cidade da França, é Paris, né? É Paris, na França é um país, Paris. Não é verdade, meu irmão? Não é a cidade de Moscou. Não é não, irmão. Eu vou falando agora. Não é a cidade de Buenos Aires. É aqui na América do Sul. Não é a cidade de Seul, que eu já falei antes aqui, que está lá na Coreia do Norte, do Sul. Coreia do Norte, o quê? Coreia do Sul, onde tem a maior templo evangélico. Deus eterno. Você vai entrar na cidade santa. Não é pela janela, não, pelas portas. Agora tem requisitos. E ao anjo que está na igreja, que está em Éfeso, eu conheço os teus trabalhos, as tuas obras, que não negaste o meu nome. Louvarei o Senhor. Vou ler aqui uma palavra que Jesus disse que conhece, né? Claramente ele conhece. Se ele falou que conhece as tuas obras, ele conhece a minha. Tem gente que gosta de se demonstrar diante das pessoas. Ô, irmão, agora vou fazer uma pergunta a você. Você que já é crente há muitos anos, você sabe quantos hinos na harpa cristã tem de autores anônimos que eles não quiseram botar o nome dele lá, não? Mas são hinos espirituais, porque eles não quiseram aparecer, mas Deus sabe quem é o autor do hino. Tá vendo? Eu conheço as tuas obras. Tá vendo? Que aborrece, eu vou falar novamente aqui, as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Praticamente o anjo da igreja, ele se arrependeu e voltou às primeiras obras, né? Que é o amor, como eu falei aqui. O amor. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória. Arrepende-te e lembra-te. Tem gente que se esquece. Caiu, que está caído espiritualmente. Que nem eu falei, como disse o profeta Amós, levantai-vos, tá vendo? Foi o povo de Israel, e andai-vos, porque aqui não é o vosso lugar de descanso. Eu vou ler aqui o Salmo primeiro, que ele fala, eu conheço as tuas obras, irmão Daniel. Eu conheço as tuas obras, crente. Não precisa você ficar botando bandeirinha, dizendo que você fez, não. Salmo primeiro. Se é salmo, as pessoas sabem até de cor, né? Salmo primeiro. Porque o Senhor, tá vendo aqui? Não tá falando de uma pessoa daqui da terra. Porque o Senhor conhece o caminho
dos justos. Tá vendo? Não é essas pessoas daqui da terra, não. É que nem eu falei, tem pessoas, eu trabalhei tanto e ninguém me vê, ninguém me reconhece, e me tirou até de tal lugar, e agora chega na igreja, nem parece que é aquela pessoa. Mas aqui está dizendo, né? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Foi por isso que Jesus deu a revelação a João na ilha de Pátimo para trazer essa palavra de edificação para a igreja de Éfeso, para o anjo da igreja. Tá vendo, irmão? Até o anjo da igreja, olha, tem que andar na presença do Senhor. Senão, meu amigo, meu amado, obreiros, que nem ele disse, né? Que o anjo, quando ele estava numa primeiras obras, tinha o espírito de discernimento que repudiava os que dizia apóstolo não era, e achaste mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Por isso que vale a pena nós conhecermos ela aqui, a santa palavra de Deus. Tem dificuldade o livro de Apocalipse, não, irmão? Tá vendo? Castiçal. Se eu perguntar a muitas pessoas, o que é castiçal, irmão? Na igreja católica tem um bocado, né? Mas diz que o castiçal estava no meio da igreja. Aí a gente fala, né? O Senhor está aqui. O dono da obra está aqui. Está na casa. Não, agora eu vou aprender, agora eu vou falar como... O dono da obra está na casa. Irmão. Aprender isso. O dono da obra está na casa. Casa. Isso é um jargão, irmão. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Cuidado, tu que está em pé, para que também não venha cair. Quando Paulo falou isso, ele não falou de Alexandre o Latoeiro. Ele falou de Alexandre o Latoeiro, que amou mais este mundo e abandonou a fé. Quantos eram assim não se arrependeram? Por isso que Deus, ele é maravilhoso. Deu essa visão a João na ilha de Pátimo para trazer esta palavra de despertamento para o anjo da igreja. Porque se o anjo da igreja, como diz a palavra, se ferir o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Por isso que Jesus, o mestre, disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Glória ao nome de Jesus. Você entende Apocalipse? Castiçal, 7 castiçal que estava. Aí a própria Bíblia responde. Os castiçais que tu viste são as 7 igrejas, as estrelas. Você sabe o que é estrela, irmão? Tá vendo? Nessas estrelas, lá no sistema do universo, as estrelas, falando de anjo, tá vendo? O anjo, tá falando de anjo, estrela, os anjos da igreja. Que Deus continue abençoando fortemente, poderosamente, que vai abrir a nossa mente cada dia para nós entender essa palavra. Em nome de Jesus. Viu? Veste longa representa
Tá vendo, meu irmão? Vou repetir agora. Quando você vê essas pessoas com aquela roupona branca, que dali não é. Não é não. Aquilo é mais um modismo. Coisas, Jesus chamou preceito de homens. Foi ele que disse, quando no capítulo 15, aqueles homens religiosos também que andavam com um negócio aqui na testa, com frases lá embaixo, na orla do vestido, disse para Jesus, Jesus, teu discípulo come sem lavar as mãos. No capítulo 15. Jesus disse, o que contamina o homem não é que sai da boca, que entra na boca, mas é o que sai do coração, prostituição, mentira, ladroice, tudo que Jesus falou. E muita gente que tem essa roupa branca e às vezes o coração, irmão, rasgai as vossas vestes e alimpai os vossos corações, pecadores, diz o apóstolo Tiago. Então, veste branca, ainda bem que nossa igreja, né? 2 ou 3 irmãos se apresentam com a roupa branca, né? Não é como uma regra para a nossa denominação, Assembleia de Deus. Porque vestes branca, aqui nessa passagem que nós lemos de Apocalipse, é como eu falei antes, que muitos que não conhecem, pega ao pé da letra e veste essa roupa mesmo, comprida até lá os pés, arrastando no chão. Acha que aquilo é santidade. Mas veste branca representa pureza, santidade, autoridade espiritual e sacerdotal de Jesus. Deu para entender agora, meu amigo? Não pega esse versículo ao pé da letra de Apocalipse, tem muita simbologia. Agora você precisa pedir ao Espírito Santo. É Ele que nos dá capacidade. É como diz o apóstolo Paulo, que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, é Deus que dá. Capacidade que dá é Deus. Diz que todo dom perfeito, toda dádiva, apóstolo Tiago, toda dádiva e todo dom perfeito não vem da terra, vem dos altos, onde está o Pai das luzes, que não há mudança e nem sombra de variação. Por isso que Jesus agora está no meio da igreja, meio semelhante ao Filho do Homem. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. E eu vou lhe lembrar novamente, não é a correção que eu estou lhe dando. Amanhã, Escola Bíblica Dominical. Já leu a lição? Já? Já meditou na palavra? Já orou hoje? Cantou louvores ao Senhor? Não, né? Amanhã é domingo, é o primeiro dia da semana. Foi o dia que Jesus ressuscitou, primeiro dia da semana. E as mulheres foram ao sepulcro. E agora você não quer ir ao templo adorar a Deus? Ela foi para o sepulcro, porque amava Jesus, mas ele ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por nós. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando grandemente. Essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja que tinha
feito um início maravilhoso naquela igreja, mas depois foi esfriando, como muito hoje. Eu vejo lá nas nossas reuniões ministerial, pessoas que se arrependem e voltam, né, irmão? As primeiras caridade é a mesma obra que Deus em Cristo Jesus. Você que está ouvindo, diga que você vai também entrar na cidade santa pelas portas. Entendeu, meu amigo? Glória ao nome de Jesus. Nós podemos dizer amém, 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 amém. Agora eu vou dizer que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e nós podemos dizer amém, 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 e amanhã é o dia do Senhor, é o dia que nós tiramos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Vai à escola bíblica dominical, como eu falei aqui anteriormente, que as mulheres, no primeiro dia da semana, domingo de madrugada, levantaram cedo e foram ao sepulcro. Sabia que Jesus já estava morto, mas tanto ele que foram. E hoje Jesus está vivo. E você não quer ir ao templo adorar a Ele. Oh, Jesus! Como poderá entrar? Como agora você vai ter direito de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus? Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus tenha misericórdia de nós. Falei aqui de Alexandre, que Paulo falou, latroeiro. Amor, mas as coisas deste mundo. Agora eu vou falar bem claro para você entender. E naufragou na fé. O que é naufragar? Afundou de vez. Não teve mais jeito para ele. Que naufragou. E a palavra diz aqui, arrependei de ver de onde caíste. Que Deus em Cristo Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, há de nos sustentar até aquele grande dia. Em nome de Jesus, eu já disse aqui a benção, não foi? A benção apostólica. Eu falo segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra de Deus. Se eu disser só amém, está abençoado no nome de Jesus, está validado, tem valia. Porque Jesus disse aos discípulos, eis que vos dou a paz, recebeis a paz. Glória ao nome de Jesus. Amém, amém, e até amanhã, se Jesus assim o permitir e o permitirá. Em nome de Jesus, amém. Ore por mim, irmão, que eu estou orando por você. É que nem diz a palavra, oreis um pelos outros, para que sareis. É só de doença doença física. Aparentemente, aqui, quando nós lemos, na carta de Éfeso, o anjo da igreja tinha começado bem, mas
perdeu o primeiro amor, ficou doente, enfermo na fé, mas Deus, que maravilhoso, recuperou. Quando ele disse que tinha aborrecido as obras dos nicolaítas, da qual também eu aborreço, sinal que ele se arrependeu, né? Como nós vemos muito hoje no nosso meio. Você nem vai fazer reunião ministerial, né, rapaz? Você deveria ir, que você... Aqui falou de obreiro, de apóstolo, tá vendo? Olha a visão. Olha a visão do anjo. Olha a visão do anjo. Que disse que ele provou aqueles que diziam que era apóstolo, tá vendo? Quando chega na igreja e diz que é uma coisa, quando nós vamos olhar é outra coisa. E o anjo da igreja colocou à prova os que diziam que era apóstolo e não era. Obreiros fraudulentos. É aquele que só quer, ó, mercenário. E não são. Por isso que Paulo, eu vou falar de novo, capítulo 11 de 2 Coríntios, porque muitos falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que é fraudulento? É obreiro. Ih, Jesus! Mas é fraudulento. Que coisa, né, irmão? Tirai o iníquo do meio de vós. Que Deus em Cristo Jesus... Deu para você captar alguma coisa? Depois eu vou ler mais. Eu vou ler mais algumas coisas do livro de Apocalipse para você aprender mais coisas que está escrito neste livro. Aprender as coisas que está escrito nesse livro. Tem muitas simbologias, não é verdade? Mas quando nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, e Jesus diz, pedi, dá-se-vos-á, quem pede. Nós não somos obreiros fraudulentos, não, irmão. Obreiros do Senhor. Obreiros do Senhor. Glória ao nome de Jesus. É como Paulo dizia, né? Que ele amou, que ele tinha pelo seu filho na fé, Timóteo, obreiro de valor, aquele que maneja bem a palavra da verdade. Por isso que Paulo falou para ele, meu filho amado, não é esse obreiro fraudulento que está escrito aí na carta da igreja de Éfeso. Mas, agora eu vou trazer de novo para você ver que o anjo da igreja, quem é o anjo da igreja, irmão? É o pastor, mas ele é uma pessoa. E a Bíblia, no livro de Hebreus, fala que nós devemos honrar os nossos pastores, aquele que vela pelas nossas almas, diante do qual vamos prestar conta ao Senhor. Então temos que honrar as pessoas. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando para nós. Olha ela aqui, eu vou mostrar novamente. Olha ela aqui, a Bíblia. Jesus falou, olha para cá, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Não sai do tema, não, né? Só completando para você. Não só carregar ela para a igreja, como se fosse um. Né? Tem gente que só, para não ir com a mão pura para a igreja, eu vou levar minha Bíblia. Mas leia, irmão. Peça ao Espírito Santo. Ô Espírito, abre a minha mente para me entender a palavra. Nós sabemos, que diz que foi 40 escritores. O autor da Bíblia é Deus, mas 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo. Não foi uma invenção da mente. Diz que eles moravam em lugares diferentes. Não combinaram, não, né? Não é igual esses apóstolos